Olá, boa noite, estudantes da doutrina, bem-vindos. Que a paz de Jesus vos envolva nesta noite de hoje. Hoje nós vamos estudar e ler o capítulo número 48, com o título Culto Familiar, em que a família de Lísias vai receber a visita do seu pai, que já está reencarnado na Terra. E vai ser um momento muito emocionante e muito especial para todos e vamos perceber porquê. Nós, a meio do capítulo, venho avisar que vamos saltar uma parte deste capítulo, que vai ser um poema cantado. Vamos ler mais adiante no estudo, mais para o fim, mas não se preocupem, eu vou ler, mas vou-vos poupar a minha voz, não vão ouvir-me cantar. Vamos então iniciar o estudo. E comecemos com a nossa oração. Vamos então dar início, elevando o nosso pensamento, respirando fundo e sentindo o ar a circular por todo o nosso ser. E levemos juntos, nesta hora, os nossos corações ao alto, em agradecimento ao nosso Pai Criador e ao Divino Amigo Jesus, pela bênção desta hora, deste estudo renovador, pela benção da vida que pulsa por toda a parte, pela benção do amor, pela benção da luz, que tudo cria e faz vibrar em harmonia, unindo toda a criação. Como é bom amar, meus irmãos, como é bom ser amado, como é bom doar de nós em favor do bem. Unamo-nos e alistemo-nos prontamente às lides do bem, em favor de toda a coletividade. Alistemo-nos quanto antes a essa tarefa redentora, tornando-nos úteis ferramentas e medianeiros do amor. Iniciemos com a simplicidade dos gestos, com a simplicidade da simpatia, do sorriso, do respeito, da palavra amiga e do silêncio quando necessário. E prossigamos agindo com amor. Um dia, a sublimidade desse sentimento fará parte de nós, esperando de nós hoje apenas o concurso da hora. Agradecemos aos nossos mentores espirituais que nos acompanham e pedimos a bênção da sua inspiração.
Que a paz de Jesus permaneça em nossos corações, hoje, agora e sempre, e que assim seja. Vamos dar início à leitura do capítulo de número 48 do livro Nosso Lar, ditado pelo espírito de André Luiz, ao médium Francisco Cândido Xavier. Talvez que praticantes do espiritismo não fosse tão surpreendente a reunião a que comparecia em casa de Lísias aos meus olhos, porém, o quadro era inédito e interessante. A espaçosa sala de estar reunia-se pequena assembleia de pouco mais de 30 pessoas. A disposição dos móveis era a mais simples. Enfileiravam-se poltronas confortáveis, 12 a 12, diante do estrado, onde o ministro Clarencio assumira a posição de diretor, cercando-se da senhora Laura e dos filhos. A distância de 4 metros, aproximadamente, havia um grande globo cristalino, de uma altura de 2 metros presumíveis, envolvido em parte inferior em longa série de fios que se ligavam a pequeno aparelho idêntico aos nossos alto-falantes. Numerosas indagações me bailavam no cérebro. Na sala extensa, cada qual tomara lugar adequado, mas observava conversações fraternas em todos os grupos. Achando-me ao lado de Nicolas, antigo servidor do Ministério do Auxílio e íntimo da família de Lísias, ousei perguntar alguma coisa. O companheiro não se fez de rogado e esclareceu. Estamos prontos. Contudo, aguardamos a ordem da comunicação. Nosso irmão Ricardo está em fase da infância terrestre e não lhe será difícil desprender-se dos elos físicos, mais fortes por alguns instantes. Mas virá ele até aqui? Indaguei. Como não? Revidou o interlocutor. Nem todos os encarnados se agrilham ao solo da terra. Como os pombos-correio, que vivem por vezes longo tempo de serviço entre duas regiões, espíritos há, que vivem por lá entre 2 mundos. E, indicando o aparelho à nossa frente, informou: ali está a câmera, que nulo apresentará. Por que o globo cristalino? Perguntei curioso. Não poderia manifestar-se sem ele? É preciso lembrar, disse Nicolas atenciosamente, que a nossa emotividade emite forças suscetíveis de perturbar. Aquela pequena câmara cristalina é constituída de material isolante. Nossas energias mentais não poderão atravessá-la. Nesse instante, foi Lísia chamado ao fone por funcionários da comunicação. Era chegado o momento. Poder-se-ia começar o trabalho culminante da reunião. Verifiquei no relógio da parede que estavam com 40 minutos depois da meia-noite. Notando-me o olhar interrogativo, disse Nicolas em voz baixa. Somente agora há bastante paz no recente lar de Ricardo. Lá na terra, naturalmente, a casa descansa, os pais dormem, e ele, em a nova fase, não permanece inteiramente junto ao berço. Não lhe foi possível continuar. O ministro Clarencio, levantando-se, pediu homogeneidade de pensamentos e verdadeira fusão de sentimentos. Fez-se grande quietude e Clarencio disse comovedora e singela prece. Em seguida, Lísia se fez ouvir na cítara harmoniosa, enchendo o ambiente de profundas vibrações de paz e encantamento. Logo após, Clarencio tomou novamente a palavra. Irmão, disse, enviemos agora a Ricardo a nossa mensagem de amor. Observei então com surpresa que as filhas e a neta da senhora Laura, acompanhadas de Lísias, abandonavam o estrado,
tomando posição junto dos instrumentos musicais. Judite, Yolanda e Lísias se encarregaram, respectivamente, do piano, da harpa e da cítara. Ao lado de Teresa e Heloísa, que integrava o gracioso coro familiar. As cordas afinadas casaram-se os ecos de branda melodia, e a música elevou-se cariciosa e divina, semelhante a gorjeio celeste. Sentia-me arrebatado às esferas sublimes do pensamento, quando vozes argentinas embalaram o interior. Lise e as irmãs cantavam maravilhosa canção composta por eles mesmos. Muito difícil frasear humanamente as estrofes significativas, cheias de espiritualidade e beleza, mas tentarei fazê-lo para demonstrar a riqueza das afeições nos planos de vida que se estendem para além da morte. As derradeiras notas da bela composição, notei que o globo se cobria interiormente de substância leitoso acinzentado, apresentando logo em seguida a figura simpática de um homem na idade madura. Era Ricardo. Impossível descrever a sagrada emoção da família, dirigindo-lhe amorosas saudações. O recém-chegado, após falar particularmente à companheira e aos filhos, fixou o olhar amigo em nós outros, pedindo fosse repetida a suave canção filial, que ouviu banhado em lágrimas. Quando se calaram as últimas notas, falou comovidamente: ó, meus filhos, como é grande a bondade de Jesus, que nos aureolou o culto doméstico do Evangelho com as supremas alegrias dessa noite. Nesta sala, temos procurado, juntos, o caminho das esferas superiores. Muitas vezes recebemos o pão espiritual da vida, e é, ainda aqui, que nos reencontramos para o estímulo santo. Como sou feliz! A senhora Laura chorava discretamente. Lise e as irmãs tinham os olhos marejados de pranto. Percebi que o recém-chegado não falava com espontaneidade e não podia dispor de muito tempo entre nós. Possivelmente, todos ali mantinham análoga impressão, porque vi Judite abraçar-se ao globo cristalino, ouvindo-o aclamar carinhosamente. Pai querido, diga o que precisa de nós. Esclareça em que poderemos ser úteis ao seu abnegado coração. Observei, então, que Ricardo pousou o olhar profundo na senhora Laura e murmurou: sua mãe virá ter comigo em breve, filhinha. Mais tarde virão vocês igualmente. Que mais eu poderia desejar para ser feliz, se não rogar ao Mestre que nos abençoe para sempre? Todos chorávamos enternecidos. Quando o globo começou a apresentar de novo os mesmos tons acinzentados, ouvi Ricardo exclamando quase às despedidas: ah, filhos meus, alguma coisa tenho a pedir-lhes do fundo de minha alma. Roguem ao Senhor para que eu não disponha de felicidade na terra, a fim de que a luz da gratidão e do entendimento permaneça viva em meu espírito. Aquele pedido inesperado me sensibilizou e surpreendeu ao mesmo tempo. Ricardo endereçou a todos saudações carinhosas e a cortina de substância cinzenta cobriu toda a câmara, que em seguida voltou ao aspecto normal. O ministro Clarencio orou com sentimento e a sessão foi encerrada, deixando-nos imersos em alegria indescritível. Dirigi-me ao estrado para abraçar a senhora Laura, exprimindo-lhe de viva voz minha profunda impressão e reconhecimento, quando alguém me atalhou os passos, quase junto à dona da casa, que se ocupava a atender as inúmeras felicitações dos amigos presentes. Era Clarencio, que me falou em tom amável: André, amanhã acompanharei nossa irmã Laura à esfera carnal. Se lhe apraz, poderá vir conosco para visitar a sua família. Não podia ser maior a surpresa. Profunda sensação de alegria me empolgou, mas lembrei instintivamente o serviço das câmaras,
Adivinhando-me, porém, o pensamento, o generoso ministro voltou a dizer: você tem regular quantidade de horas de trabalho extraordinário a seu favor. Não será difícil a Genésio conceder-lhe uma semana de ausência, depois do primeiro ano de cooperação ativa. Possuído de júbilo intenso, agradeci, chorando e rindo ao mesmo tempo, e, enfim, rever a esposa e os filhinhos amados. Obrigada, pai. Boa noite a todos vocês, que é com muita satisfação que eu me reúno aqui com os meus irmãos do SEDEC e me conecto aí com vocês, nossos irmãos que nos assistem, nos seguem, nos acompanham e estudam conosco, né, a obra Nosso Lar. E eu estou muito feliz, porque finalmente o André conseguiu o que ele tentou desde o primeiro dia, desde quando ele se deu conta que tinha desencarnado, que era rever a família, não é? Eu imagino a alegria que ele sentiu aí nesse momento, porque nós sentimos com ele, não é? Nós vibramos com o André desde o início da obra. E é muito bom, não é? Podemos sentir esse sentimento, porque é tão real, não é? Nós partilhamos com os personagens aí as emoções tristes e às vezes as felizes, o que é muito bom. Veremos então aí na próxima semana o que acontecerá nessa visita de André à casa dele. Enquanto nós, aqui, enquanto cá estamos, nós vamos continuar aí, então, com um pouquinho desse capítulo. E o que vocês acharam? Vocês gostaram desse capítulo? Tem muita coisa interessante, não é? E uma das coisas mais interessantes, muitas, mas vamos começar, é que André, ele cita aí no início do livro sobre algo que é muito comum para nós aqui do grupo, e talvez muito para muitos que nos assistam, mas fica aí uma curiosidade sobre o que acontece dentro do centro espírita, o que essas pessoas fazem dentro do centro espírita. E André, ele diz: talvez que a praticantes do espiritismo não fosse tão surpreendente a reunião a que compareci, em casa de Lísias. Aos meus olhos, porém, o quadro era inédito e interessante. E eu falo, então, para você que nos assiste e que nos acompanha, que você nunca tiver visitado o Centro Espírita, eu vou deixar primeiramente o convite para que você visite o centro mais próximo, não é? Mas antes eu vou partilhar com vocês um pouquinho do que você talvez irá encontrar. Né? O Centro Espírita, ele tem como objetivo atender os espíritos encarnados e os desencarnados. Não é? O atendimento não só para nós encarnados, mas também há tratamento e há aí um trabalho que você não está vendo, né, no Centro Espírita. Dentro do centro existem diferentes ambientes, diferentes salas para diferentes objetivos, mas você vai encontrar talvez uma livraria, é muito comum encontrar no centro as livrarias, porque são dos livros que nós podemos aí conhecer, né? Expandir os nossos conhecimentos em vários assuntos, não é? Você vai encontrar salas de harmonização, de tratamentos, passes, e os tratamentos espirituais servem também para aí problemas físicos. Pelo tratamento espiritual, dá-se aí a cura para muitos tratamentos físicos. E desses passes, nós já falamos aqui no estudo que são os passes. Os espíritos, eles aplicam esses tratamentos que são necessários para cada um de nós. É muito interessante que enquanto você estiver aguardando, não é, para o passe, você talvez estará ouvindo uma palestra. E no momento, enquanto você estiver ouvindo o orador, os espíritos, eles vão estar ali trabalhando entre vocês, passando para poder trazer entendimento, não é? Por isso é muito importante, quando você for ao centro, se manter em silêncio, porque a prece, não é? O silêncio também é uma prece.
Por isso você sempre verá uma plaquinha dizendo o silêncio é uma prece. Porque aí você vai se harmonizando, aguardando aí o momento. Depois vocês vão ver várias cores diferentes no momento do passe, é um pouquinho mais escuro e tem ali umas luzes que harmonizam o ambiente, tudo isso tem um significado. Nada no centro é não é sem significado, tudo tem motivo. E o mais importante e interessante é que tanto os encarnados quanto os desencarnados são muito disciplinados. Então, há momento para início e há momento para fim, não é? E há sempre um antes e um depois dos trabalhos, não é? Com o tempo se aprende. Mas o mais interessante é deixar para vocês que no Centro Espírita, né, é um local em que nós buscamos e doamos ajuda para o próximo. E esse próximo, ele não é somente encarnado. Nossos irmãos desencarnados também. Na superfície, o que você vê vai muito além, porque existe também muito trabalho acontecendo na espiritualidade ali, não é? No invisível. Tem muitos e muitos doentes que buscam ajuda no centro. Então, se você tem curiosidade de conhecer, não é, esse local fraternal maravilhoso, eu não posso te dizer só para vir conhecer o nosso centro em Lisboa, que é um lugar maravilhoso. Se você estiver em Lisboa, você será muito bem-vindo. Mas se você está nos assistindo em qualquer lado do mundo, você vai encontrar um centro espírita que você possa visitar e fazer aí os estudos, tá bem? Se você tiver dúvidas, porque tem muitos detalhes que eu não estou partilhando aqui, deixa aí embaixo nos comentários e nós vamos tentar, à medida do possível, responder para vocês. Então, vamos continuar. Outra coisa interessante que nós vimos neste capítulo foi o desdobramento espiritual, né? Nós já vimos o desdobramento, nós já estudamos com André, não é? A questão do desdobramento. Nós tivemos no capítulo 36, que é intitulado O Sonho, uma lição sobre como ocorre o desdobramento durante o sono. E é exatamente o que nós vimos aqui neste capítulo. Nós vimos que os sonhos são aí fenômenos, né, que acontecem todos os dias, a gente se lembre ou não deles. E durante os sonhos acontece aí essa projeção astral. Nosso querido Dr. Valdo Vieira poderia nos deu uma grande aula sobre isso, se vocês se interessarem em procurar, em pesquisar por ele. No capítulo 16 do livro, nós falamos também sobre aquele cordão de prata. Vocês até vão se lembrar, um fato muito interessante é que André tomou um susto, quase de morte, quando ele viu dois encarnados andarem ali, não é? Na colônia, e ele notou a questão do fio, não é? Que estava ali conectado com aqueles dois seres enormes que andavam com cor diferente. Para nós parece que ele estava falando sobre um extraterrestre, não é? E André, aqui nós vimos que foi uma outra forma mais detalhada, né, sobre essa questão do desdobramento, e hoje eu proponho que nós possamos ver com Kardec um pouquinho mais sobre isso. Nós vimos anteriormente, né, com o André, não é? No nosso estudo anterior sobre esse assunto, e hoje nós vamos ver com Kardec o que Kardec diz sobre esse assunto. Então, iniciaremos com a questão 401, e eu vou pedir aí, se, por favor... A Mônica pode ler para a gente a questão 401 do Livro dos Espíritos. Sim. Na questão 401 do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, na questão 401. Durante o sono, a alma repousa como o corpo? Resposta: não. O espírito jamais está inativo. Durante o sono, afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo e, não precisando este, então, da sua presença, ele se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Obrigada, Mônica. E
continua. Eu vou pedir aí o Felipe para ler para mim. E eu só quero dizer que essa questão 402 do Livro dos Espíritos, a resposta do Espírito de Verdade é bem maior. Nós vamos adentrar um pouco além com a ajuda do Miramês, tá? O Livro dos Espíritos, pergunta 402, como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono? Pobres homens, que mal conheceis os mais vulgares fenómenos da vida. Julgai-vos muito sábios, e as coisas mais comezinhas vos confundem. Comentário do Allan Kardec. Os sonhos são feitos da emancipação da alma, que mais independente se torna pela suspensão da vida ativa e da relação. Daí, uma espécie de clarividência indefinida que se alonga até aos mais afastados lugares e até mesmo a outros mundos. Daí também a lembrança que traz à memória acontecimentos da precedente existência ou das existências anteriores. As singulares imagens de que se passa ou se passou em mundos desconhecidos, entremeados de coisas do mundo atual, é que formam esses conjuntos estranhos e confusos, que nenhum sentido ou ligação parecem ter. A incoerência dos sonhos ainda se explica pelas lacunas que apresenta a recordação incompleta que conservamos do que nos apareceu quando sonhávamos. É como se a uma narração se truncassem frases ou trechos ao acaso. Reunidos depois, os fragmentos restantes nenhuma significação racional teriam. Vamos então ver o que Miramês explica sobre essa questão. E aí eu vou pedir para todos vocês lerem um pouquinho. Pode começar por você, Felipe, que já estava aí no jeito. Ok. Da Filosofia Espírita, do volume número 8, capítulo 45, Liberdade Ampliada, comentário do nosso irmão Miramês à questão número 402 do Livro dos Espíritos. O espírito, durante o sono, tem mais liberdade, e bem mais do que se pensa, e fica mais livre, preso somente pelo cordão de prata, muito conhecido dos espiritualistas. Esse cordão é que liga o perispírito aos mais arrojados centros de forças, e desses partem fios de luz que se prendem aos centros de energia menores. A alma se encontra perfeitamente presa como um encarnado que deseja se libertar dos limites da carne. O que segura o espírito ao corpo físico é o medo da morte, que lhe vem dos compromissos assumidos e que se faz presente pelo instinto da conservação. Em um futuro breve, os dons irão aumentar, as faculdades espirituais vão desenvolvendo, de modo que as chamadas viagens astrais serão comuns entre os homens. Então, a constatação da vida espiritual será uma realidade para os que ainda duvidam dessa verdade. A doutrina dos espíritos, vivência e revivescência da luz de Nosso Senhor Jesus Cristo, abrirá a escola para a educação dos seus profitentes nesse sentido, de se fazer viagens astrais conscientes. Eis aí a porta da felicidade, como existe em mundos elevados, onde não há discussão sobre a pré-existência da alma, a lei da reencarnação e comunicação dos espíritos, pois cada criatura tem a sua própria comprovação. Alguns espíritos encarnados na Terra estão quase a debutar nesse exercício espiritual, com a assistência dos benfeitores espirituais que lhes vão servir de guias para essa nova jornada de vida cheia de esperança. Na verdade, dizemos que a iniciação deste trabalho vem, desde que existe na Terra, pelas portas do sono. O sono é um desdobramento inconsciente que deixa leves lembranças do ocorrido. Esse mesmo sono evolui, de sorte a chegar à viagem astral consciente.
Quanto maior a liberdade do espírito, mais as possibilidades vão aumentando. É a força do progresso que levará a alma para posições elevadas, onde ela busca os princípios da felicidade. Compete a cada criatura de Deus o esforço em todos os sentidos, no estudo sério, no trabalho da caridade honesta, exercitando o amor dentro da sua grandeza sem limites. O espírita, já consciente dessas verdades, encontrará mais facilidade para o seu autoaperfeiçoamento espiritual, ocupando-se somente com a sua educação e fornecendo aos outros materiais de meditação para o despertamento das suas faculdades. Cada um deve construir seu próprio céu, sem que o egoísmo invada seu coração e o orgulho se manifeste na sua vida. Se nos agrada sobremaneira a liberdade, devemos sentir alegria nos deveres que acompanham a libertação espiritual. Sonhos, certamente, que são o início de muitos segredos da vida espiritual. Sonhar é dar notícias de algo que existe no mundo dos espíritos. Se, em muitos casos, os sonhos são produto de pensamentos acumulados, eles desacumulam quando o espírito se encontra fora do corpo. São fenômenos que devem ser estudados com mais empenho para encontrarmos a verdade. A Terra já está chegando a certa maturidade. Convém a todos se preocuparem mais intensamente com a vida espiritual, pois terão as bênçãos do futuro. Encontra-se na resposta da pergunta 402 de O Livro dos Espíritos um trecho que nos diz o seguinte: em suma, dentro em pouco vereis vulgarizar-se outra espécie de sonhos, conquanto tão antiga como a de que vimos falando. Vós a desconheceis. Vamos meditar sobre isso, para chegar à conclusão sobre a viagem astral, consciente de cuja capacidade eram dotados os grandes santos e místicos, sábios e profetas. O espírito mais livre, tem maiores possibilidades de ser um viajante consciente no imensurável campo da espiritualidade. Obrigada, pai. Então, o que nós vimos aqui com Miramês? Não é? Primeira coisa, todos nós fazemos a viagem astral todas as noites. Você tem a consciência disso ou não? Não é? Não tem como. Agora, ter a consciência, saber aonde você vai depender, não é, de você mesmo, de como que você é. Interessante é que o espírito da de verdade, ele fala, eu vou até voltar aqui para eu ler, que pobres homens que mal conheceis os mais vulgares fenômenos da vida, julgai-vos muito sábios, e as coisas mais comezinhas, mais simples, vos confundem. Porque essas são as coisas, muitas dúvidas que nós temos, e há teorias e teorias e teorias, mas você sabe o que você sonha, não é? Vocês concordam comigo que Ricardo, para ter chegado ao nível que ele chegou de poder sair, não é, durante o sono e visitar a família da forma com que ele fez, ele tem que ter aí um conhecimento, não é? Ele tem que ter uma instrução um pouco maior, certo? Porque senão o estado espiritual dele não o conduziria com tanta facilidade e firmeza como ele se apresentou ali para a família, certo? Então, esse grau de entendimento depende de nós. E como é que nós buscamos? Espíritas, o que disse aqui Miramês? Repetindo. É a força do progresso que levará a alma para posições elevadas, onde ela busca os princípios da felicidade. Compete a cada criatura de Deus o esforço em todos os sentidos, no estudo sério, no trabalho da caridade honesta e exercitando o amor dentro da grandeza sem limites. Nós já aprendemos e nós mencionamos aqui no estudo a importância da prece antes do sono.
para que nós possamos, aí, antes de dormir, para que nós possamos nos manter em conexão, não é? Com essa mentalidade de paz, de proteção, do amor do Cristo. Super interessante, super importante. E eu vou continuar aqui com você, só me dá um segundo. Muito bem. Outro ponto que nós vimos neste capítulo foi que o Ricardo é uma criança. No momento, né, nós vimos que o pai de Lísias, ele já se encontra encarnado. E que ele já estava ali naquela situação aguardando a dona Laura para uma nova experiência na carne. Quando ele se desdobra durante o sono e vai ter lá ao culto familiar, né, que foi muito bem organizado com o irmão Clarencio, que dirigiu a reunião, não é? O André menciona que estavam lá umas 30 pessoas, que os móveis eram simples, tudo muito bem organizado. Ele menciona aquele globo, né, de 2 metros. Vocês imaginam, 2 metros é um globo bem grande, né? E ele fala ali sobre um monte de fios que se ligavam àquele aparelho que é muito parecido com um rádio. E aí, por volta da meia-noite. Por que por volta da meia-noite? Nós pensamos uma criança por volta da meia-noite, ela está dormindo. A casa está tranquila. E ele é chamado, ao dar-lhe a autorização para que ele possa ir até lá. Vimos que quando ele apareceu para a família, ele não se apresentou para a família com o aspecto de uma criança. Ele se apresentou para a família, não é? Com a aparência o André até fala de um homem na idade madura com uma figura muito simpática. Eu imaginei meu pai. E há de se perguntar, mas espera aí, mas ele é uma criança, ele foi até lá, ele apareceu até lá, mas não apareceu como um homem maduro? E é muito interessante que essa pergunta é sempre feita, porque há muitas pessoas que perguntam, mas o que acontece com as crianças quando elas desencarnam? Elas ficam lá fisicamente como crianças? Ou existem crianças, né, no mundo espiritual? São questões muito interessantes, não são? Porque, na verdade, eu estive pesquisando, parece que Kardec, não teve muitos, ele teve, eu acho que a revista espírita fala sobre um espírito que se manifestou como infantil, não é? Mas nós vamos ver aí, e eu vou pedir a Amada para ler a questão 381 do Livro dos Espíritos. E é a questão: por morte da criança, readquire o espírito imediatamente o seu precedente vigor? Diz-nos o Espírito da Verdade: assim tem que ser, pois que se vê desembaraçado de seu invólucro corporal. Entretanto, não readquire a anterior lucidez, senão quando se tenha completamente separado daquele envoltório, isto é, quando mais nenhum laço exista entre ele e o corpo. Muito bem. Então, obrigada, Amada. Então, vai aí depender da evolução do espírito. Né? Menos evoluído, talvez leve mais tempo a se recordar ou se identificar novamente àquele espírito maduro que era. Vai lá, pai. Aqui esse Kardec nos diz que ele só pode readquirir a forma anterior completamente desligado, que não exista laço nenhum entre ele e o corpo. Nós temos que entender que a infância ela vai aproximadamente do 0 aos 7 anos. Nesse período, existe a formação do primeiro corpo e sustentação celular mantém-se com a força do pensamento do espírito. Então, por que o espírito do Ricardo não se apresentou com a forma infantil da qual ele estava? Para já, a criança não teria, o espírito habitado naquela criança não teria possibilidade do psicossoma de projetar a sua própria imagem atual.
ao resgatar o processo de imagem, veja bem, e razão racional do Ricardo, não pode ser por mais de 3 ou 4 minutos, com pena dele perder a sua consciência. Por isso que ele veio e deu o recado, e também não, André disse que ele não estava ali à vontade. Eu separei aqui só um pedacinho, que é para a gente poder entender melhor esse processo. Está no livro Evolução e Vida, na psicografia do Dr. Valdo Vieira, pelo espírito de André Luiz, no capítulo que se diz sonho, verbo e atitude. Então, ele diz aqui, o princípio espiritual se expande na organização de seu próprio veículo psíquico. O veículo psíquico que está comandando aquela criança naquele momento tem ligações sérias com o espírito do Ricardo, que é reencarnante, mais a sustentação familiar, ou seja, ele é amparado pelo espírito familiar. Um dia nós ainda vamos falar sobre isso. Na organização, o princípio espiritual que se expande na organização do seu próprio veículo psíquico, numa medida sem limites, que lhe faculta, pelo tempo, a complexa exteriorização de seus centros de força e organização, agora sobre as diretrizes da mente que lhe plasma a vestimenta perispiritual. Entendeu? A força psíquica daquele espírito tem uma complexa exteriorização que plasma a vestimenta espiritual. Com essa vestimenta em elaboração, quando o princípio se emancipa e lidera, convoca verdadeiro exército de ex-companheiros de evolução em grupo, nos múltiplos estágios de experimentação, vencidos para que em seu corpo psíquico, a serviço da sua individualidade, trabalhem pela própria expansão, enquanto retratam na condição a que se ajustam a inteligência capacitada a revelar a vida em novos prismas e dimensões, né? Isso vem aí muito de encontro com a questão 402, a manifestação do espírito em outros mundos, em outras dimensões, e a própria anodização do espírito plasmando a vestimenta anterior, porque a vestimenta atual está em construção ainda. Só espíritos com grande poder evolutivo conseguem fazer isso. Ou então são auxiliados por uma vasta equipe, né? São só espíritos mesmo que têm grande merecimento para poder fazer uma coisa dessa. Ele ainda até diz que plasmava isso nos santos, né? Nos outros que se poderiam fazer essa viagem. Miramês faz esse pequeno adendo aí. Por quê? Porque eles tinham já essa capacidade de manipulação plasmática da sua vontade e do seu espírito. Porque isso é uma questão até muito interessante, né? Como é que ele, pequenininho, se apresenta dentro de um vaso, dentro de uma bolha, né? Com a fisionomia anterior dele. Então, tem aí, se vocês quiserem, o livro é Evolução e Vida, né? Dos Sonhos. O Miramês, ele, na explicação para a questão 381, ele diz que a criança, depois da morte, em se desligando do corpo físico, readquire o vigor que antes tinha, notadamente quando é o espírito mais ou menos evoluído, no entanto, a alma em estado de atraso espiritual, onde as paixões inferiores invadem por completo seus sentimentos, tolhindo suas faculdades espirituais, essa, depois do desenlace, volta a seu estado primitivo, que por vezes era de inconsciência. E na questão 197 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se poderia ser uma criança tão adiantada com um adulto. E é explicado que, às vezes, pode até ser mais do que um adulto, desde que isso depende da soma de experiência que tem adquirido enquanto espírito.
Caiba Schutel, no livro Vida no Outro Mundo, no capítulo 13, ele diz: toda transformação ocasiona uma perturbação. Uma simples mudança, seja de uma cidade para outra, seja unicamente de residência, né? Pensa aí nos corpos, né? Não deixa de causar uma desorganização psíquica, que só cessa com a adaptação ao novo meio. É exatamente o que o André Luiz fala aqui, que eu acabei de ler para vocês. Casam-se as informações todas, né? E nós temos grandes referências nas obras espirituais sobre o desenlace de crianças e como elas se comportaram. Basta se ver que Dona Laura tomava conta das crianças no nosso lar. Ela evangelizava justamente aquelas crianças que não tinham consciência, estava vamos dizer assim, no intermédio entre a retomada da sua consciência e a consciência nova, entendeu? No caso da criança infantil entre os 7 anos, até os 7 anos, elas passam por um período de incubação e depois retornam ao ponto que estavam antes da reencarnação. A partir dos 7 anos, ela faz uma progressão e uma regressão ao mesmo tempo. E é muito importante. Esse era o trabalho da Dona Laura lá em nosso lar. Muito, muito interessante. Na verdade, muitos autores, eles falam, né, assim, da existência do educandário nas colônias, né? Exatamente. Realmente. Muito interessante na questão, antes de nós prosseguirmos, ainda sobre o que o Miramês disse na última questão, é sobre, muitas vezes, nós não nos recordamos do que acontece durante o sono, porque quando nós estamos em espírito, ali não em contato, não manifestado na matéria, nós nos damos conta exatamente de quem nós somos. Temos aí uma recordação, uma visão bem mais ampliada sobre a vida espiritual. E às vezes é tão horrível que é melhor não trazer para a matéria para que você continue, né, aí os seus dias enquanto encarnado de uma forma mais saudável. Então imagine aí, você sai do seu corpo toda noite, abre aí uma janela enorme, que você vê aí tem uma visão enorme da sua existência durante muitos anos, e você ainda tem, Deus é tão misericordioso, que te dá a oportunidade de fechar essa janela cada vez que você volta para o seu corpo, não é? No amanhecer, no fim de cada noite. Pois é, mas ele também te dá a oportunidade, à medida que você vai evoluindo, a capacidade de assimilar as duas realidades. Né? E ele disse que com a mudança aí do planeta, nós haveremos de entender mais e utilizar essa ferramenta de uma forma muito mais vantajosa para nós, se nós estivermos aí, continuarmos seguindo com evolução, seguindo. Exatamente. Muito bem. Uma outra proposta que eu trouxe para vocês é o que Rodrigo diz: roguem ao Senhor para que eu nunca disponha da facilidade na terra, a fim de que a luz da gratidão e do entendimento permaneça viva no meu espírito. O motivo por que eu trouxe essa frase, não é? Esse pedido de que Rodrigo faz, não disponha de facilidades na terra. Então, ele pede a Deus, não é? Ele pede a todos que roguem para que não tenha facilidades aqui, para que ele possa evoluir. Então, vamos olhar um pouco ao nosso redor e olhar todas as facilidades que nós temos, não é? Hoje, e agradecer a Deus, sinceramente, pela graça que ele nos dá, não é? Pelo teto, pelo trabalho, pelos amigos, pela família, pela saúde. E em sentimento de gratidão, nesse sentimento de amor, nós vamos com a amada, agora, nós vamos ler o poema. Vamos aí, então, terminar nossa noite de estudo, ouvindo a bela declaração de amor feita por Lísias e suas irmãs a seu pai,
pela voz da nossa querida irmã Madalena. E ela prometeu que ela não iria cantar. Não vou, não. É só ler. Ai, acho que nós estamos a salvo, então, hoje. Se fosse eu... Era pior ainda. Então, vai lá, amada. Pai querido, enquanto a noite traz a bênção do repouso, recebe, Pai carinhoso, nosso afeto e devoção. Enquanto as estrelas cantam na luz que as empalidece, vem unir à nossa prece a voz do teu coração. Não te perturbes na estrada de sombras do esquecimento, não te dou ao sofrimento, jamais te firas no mal. Não temas a dor terrestre, recorda a nossa aliança, conserva a flor da esperança para a aventura imortal. Enquanto dormes no mundo, nossas almas acordadas relembram as alvoradas desta vida superior. Aguarda ao porvir risonho, espera por nós que um dia volveremos à alegria do jardim do teu amor. Vem a nós, Pai generoso, volta à paz do nosso ninho, torna as luzes do caminho, ainda que seja a sonhar. Esquece um minuto a terra e vem sorver da água pura, de consolo e de ternura, das fontes de nosso lar. Nossa casa não te olvida, o sacrifício, a bondade, a sublime claridade de tuas lições no bem. Atravessa a sombra espessa, vence, Pai, a carne estranha, sobe ao cume da montanha, vem conosco orar também. Muito, muito lindo, não é? Pai, você pode fazer a prece de encerramento para a gente, por favor? Do teu conforto, do teu consolo, da tua paz. Ajuda-nos, Senhor, a seguir o caminho que nos embala até o vosso ninho, onde o amor nos conduz sem dor. Agradecemos a Ti, Senhor, por tudo que temos e por tudo que nos dás. Não pediremos mais, e sim, agradeceremos sempre. Obrigado, Senhor, e esteja sempre com a gente. Isso. Graças a Deus, mais um estudo, mais... Oi? Mais um dia. Mais um dia, mais um estudo, mais um capítulo, não é? E nós estamos aí unidos, não é? Eu vou me despedir agradecendo a todos vocês pela presença, não é? Pela participação, pela confiança e nos comprometer a estar aqui na próxima semana, se assim Deus o permitir. Mas antes de eu ir, eu tenho que pedir a Deus que traduza a vocês o meu agradecimento em renovadas bênçãos de alegria e de paz. Não é? Fiquem todos com Deus e até a próxima semana, se assim Deus o permitir. Ó, um beijo no coração.